quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. O cosmo sempre atraiu a atenção do homem. É a busca da origem. Como serão os corpos celestes nas mais distantes galáxias? E depois delas, o que existe? Mistérios. O universo. É provável que ele jamais seja totalmente conhecido pelo homem. O estudo das estrelas, a astronomia, sempre fascinou o homem. As sociedades primitivas imaginavam um universo plano no qual o homem era o centro. Sociedades um pouco mais desenvolvidas, como as egípcias e a grega, imaginavam que a Terra era redonda e a Terra era o centro do universo. Com o advento das grandes navegações, que foram possíveis graças à astronomia, as medidas tornaram-se muito mais precisas e, por causa disto, Copérnico lançou a teoria heliocêntrica, na qual o Sol passa a ser o centro do universo. Já neste século, descobriu-se que o Sol era uma estrela normal e que as estrelas tinham uma distribuição não ao acaso, mas sim se distribuíam numa galáxia. E, portanto, o Sol também deixou de ser o centro do universo. Posteriormente, descobriu-se que o universo está em expansão e que ele deve ter surgido a partir de uma grande explosão que ocorreu há cerca de 20 bilhões de anos atrás. Hoje se sabe que o universo está em constante transformação. As estrelas nascem e morrem. E tudo isso ocorre durante um tempo tão grande que temos dificuldade até de imaginar. Mas com o auxílio da astronomia, podemos observar e analisar uma infinidade de fenômenos que ocorrem nesse imenso laboratório que é o céu. Se uma estrela é suficientemente pesada, ela pode atingir um estágio da sua vida em que ocorre uma implosão violenta. Nenhuma força no seu interior é capaz de sustentar as camadas de matéria que existem em torno das regiões centrais. Quando uma situação assim ocorre, a estrela pode explodir com grande brilho, gerando um corpo, um fenômeno que nós chamamos de supernova. Nessa figura, nós podemos ver o resto de uma supernova que explodiu no ano de 1054 depois de Cristo e que foi visível durante 3 meses à luz do dia e que foi anotada pelos chineses em seus mapas. Eu estudo uma classe de objetos astronômicos chamadas quasares. Quasares é uma abreviação de objetos quase estelares e que aparentemente são estrelas, mas que estão a uma distância muito maior do que as estrelas normais. Muitos quasares estão a 1 milhão ou a muitos bilhões de anos-luz de distância. Se um quasar está a 1 ou 10 bilhões de anos-luz de distância, significa que a luz levou de 1 ou 10 bilhões de anos para ir do quasar até nós. Isso significa também que eu estou vendo o que aconteceu há cerca de 10 bilhões de anos atrás. Como o universo tem cerca de 20 bilhões de anos de idade, eu estou vendo objetos que apareceram no início da formação do universo. O astrônomo geralmente é visto como aquele ser apaixonado que passa as noites a olhar estrelas ao telescópio. Na astronomia moderna, os telescópios ainda são fundamentais, mas a observação visual não é mais a melhor forma de trabalho. Agora, o olho humano é substituído por instrumentos, como o espectrógrafo, que permite obter uma série de medidas que são depois usadas para a análise do objeto observado. Nossa pesquisa é feita com um instrumento chamado espectrógrafo.
É um instrumento de análise da luz que decompõe a luz nos seus comprimentos de onda, da mesma forma como um prisma decompõe a luz branca em um arco-íris. A gente chama o arco-íris de espectro. E o espectrógrafo nada mais produz do que um arco-íris da luz que você dirige para dentro dele. O espectrógrafo aqui está do outro lado dessa sala, aqui apenas a entrada de luz dele, e ele está sendo iluminado por luz proveniente do telescópio, através de um jogo de espelhos que faz a luz incidir nesse espelho e entrar por aqui. Nós estamos aqui na sala do espectrógrafo do outro lado da parede. Aqui dentro é que ocorre a dispersão da luz para a luz da estrela para a qual o telescópio está apontado. E o elemento que produz a dispersão de luz é a rede de difração. Depois de ser dispersada, a luz é recolhida por um detetor eletrônico e o sinal eletrônico resultante é analisado no computador. Este é o espectro eletromagnético de um quasar. O espectro eletromagnético é um gráfico da intensidade de luz em função do comprimento de onda. E o espectro de um quasar basicamente contém três componentes. Uma componente de luz contínua, uma componente de linhas estreitas e uma componente de linhas alargadas. Esta linha estreita representa o oxigênio 2 vezes ionizado que existe no quasar. E esta linha alargada representa o átomo de hidrogênio que existe no quasar. Não é, portanto, necessário que eu veja o quasar no telescópio, uma vez que toda a informação que eu preciso a respeito do objeto está contida nesse espectro eletromagnético. É meio difícil imaginar a existência de corpos celestes tão distantes e de formas tão estranhas como os quasares. E o mais curioso, os quasares, objetos de grande luminosidade, estão intimamente associados aos buracos negros, que não emitem luz alguma. Buracos negros são singularidades no espaço-tempo e, portanto, não podem emitir nenhum tipo de luz ou não podemos extrair deles qualquer tipo de informação. Parece, pois, contraditório querermos explicar os quasares, que são os objetos mais luminosos do universo, em termos de buracos negros que, por definição, são escuros. Mas nós podemos conciliar essa aparente contradição se imaginarmos que um buraco negro supermassivo, isto é, que tem uma massa maior do que 100 milhões de vezes a massa do Sol, puder atrair uma grande quantidade de gás para dentro do seu posto gravitacional. Este gás libera sua energia potencial, que pode ser emitida sob forma luminosa, e essa energia luminosa pode escapar do buraco negro antes que o gás entre na singularidade. Esse observatório fica na cidade mineira de Brasópolis, a 40 quilômetros de Itajubá. Ele está a uma altitude de 1.860 metros. A grande importância desse observatório é a sua localização no hemisfério sul, cujo céu ainda é pouco conhecido. Os pulsares ópticos, que são as estrelas variáveis que eu estudo aqui no Observatório Astrofísico, podem ser resumidamente descritos por um sistema binário. São 2 estrelas, uma das quais bastante compacta, que está em rotação e recebe material da estrela companheira. Esse material, ao cair sobre a estrela compacta, produz uma mancha brilhante que, devido à rotação da estrela compacta, ora aparece na face visível para nós, ora se oculta, dando origem a variações de brilho que nós podemos medir com um instrumento como o fotômetro acoplado ao telescópio. As observações são feitas em noites com pouca umidade. A plataforma se movimenta para ajustar o telescópio na direção do pulsar em estudo e compensar o deslocamento provocado pela rotação da Terra. Depois, começa a coleta de dados. As variações da intensidade de luz emitida pelo pulsar são medidas durante 8 ou 9 horas de observação. Ao amanhecer,
Termina a coleta de dados e as principais ocorrências desta noite de observações vão para o diário de bordo. 11/12/1984. Observadores Francisco Jablonski, Max Faundes, João Steiner e Goya. Aberto a noite toda. Imagens boas, temperatura agradável, pouco vento. Fotometria de variáveis cataclísmicas. V1223 Sagittarii e H2215-086. Sequência de extinção, calibração SA-115. Tive um problema de pane no microprocessador devido a uma faísca que pulou do terminal de vídeo em mim. Esta é a forma com que as observações astronômicas entram no computador. São números que representam as variações de intensidade da luz da estrela ao longo do tempo. Este gráfico é uma representação das variações de brilho da estrela ao longo das 9 horas de observação. Cada um dos pontinhos aí representa uma amostra de 10 segundos do brilho da estrela. E o período de repetição dessas variações de brilho é cerca de 21 minutos. Nós temos aí o máximo de brilho, seguido do mínimo, que representa o instante em que a mancha brilhante sobre a estrela em rotação está escondida de nós. O máximo, naturalmente, representa o instante em que a mancha brilhante sobre a estrela em rotação está voltada para nós. Se nós formos medir o mérito da astronomia pelo quanto ela retorna de bens para a coletividade, apesar de ser a médio prazo esse retorno, ele é muito importante, porque ele envolve aspectos do desenvolvimento de tecnologia. Então, a área de informática, a construção de microcomputadores, a área de ótica. Eu poderia citar ainda a área de mecânica fina. As oficinas do observatório podem produzir peças, equipamentos de boa precisão.